O ano era 1817. Todo o cortejo que adentrou na cidade de Viena, presidido pelo Marquês de Marialva, tinha como objetivo a formalização de um contrato de matrimônio que se daria entre o príncipe Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, e a jovem Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo, filha de Francisco I, imperador do Sacro Império Romano Germânico, posteriormente intitulado Imperador da Áustria. Bom, Leopoldina nasceu em 22 de janeiro de 1797 e cresceu em meio a uma família equilibrada, unida. Era extremamente culta, mantinha relações de amizade com cientistas, artistas, historiadores, filósofos, Goethe, Schubert, por exemplo, dentre outros nomes. Dominava vários idiomas, incluindo grego, latim. Era apaixonada por botânica, zoologia, astronomia, mineralogia, história, literatura de todas as origens e, enfim, também era uma excelente amazona, cavalgava com as pernas abertas, o que era polêmico à época, contrariava elegantemente os costumes mais conservadores. Bom, a paixão romântica foi quase imediata. Deparando-se com uma gravura singular de seu pretendente, se encantou com o que lhe foi descrito como um homem culto, ilustrado, estudioso. Não era nada disso. Um príncipe em um lugar exótico, multicultural e quase inexplorado, no qual poderia ser amada e constituir sua própria família e ainda adquirir conhecimentos. Leopoldina também sabia que o seu casamento seria imprescindível à autonomia e à unidade das diversas cortes e impérios da Europa. Sendo assim, em maio de 1817, como eu já disse, ela se casa por procuração, alimentando a cada dia a ideia esplendorosa do que seria o seu príncipe encantado e parte com a sua comitiva para os trópicos, né? Após uma viagem longa e extenuante, foram mais de 80 dias desde a sua partida de Viena, Dona Leopoldina desembarca em novembro de 1817 no porto do Rio de Janeiro. De imediato foi aclamada pelos súditos e por toda a nobreza, deparando-se com os festejos do seu casamento, inúmeras homenagens. Conhece então uma cidade incrivelmente limpa, lavada, decorada, o que é raro no Rio de Janeiro, especialmente para a ocasião da sua chegada, com alegorias especialmente criadas e espalhadas pelas ruas por Jean-Baptiste Debré, um famoso artista francês. Leopoldina trouxe em sua bagagem vários baús e malas repletas da melhor literatura, livros de ciências exatas e naturais, instrumentos, partituras musicais, cartas cartográficas, muitas das quais sequer foram abertas durante a sua vida. Ela foi até motivo, inclusive, de risos e piadas de mau gosto ante o seu interesse por leitura e conhecimento. O casal, o Pedro e Leopoldina, instalou-se uma casa aos arredores ali da Quinta da Boa Vista e tudo aparentemente transcorreu em paz nos primeiros meses. Não demorou muito para que Leopoldina percebesse que o seu marido era um homem impetuoso, portador de um inconsequente apetite sexual e que atraía praticamente todo dia. Só que Leopoldina enxergou muito além do horizonte de uma princesa submissa, parideira, paparicada. Leopoldina, antes de todos, percebeu que a independência daquela terra que a adotou com imenso carinho era imprescindível, que o povo já clamava por aquilo há algum tempo. Então, com uma habilidade extrema, influenciou diretamente na tomada de medidas e de decisões que foram cruciais ao processo de libertação do Brasil da temerária subordinação à corte portuguesa. Mas a parte mais importante sobre isso ainda estava por vir. Leopoldina, na qualidade de princesa regente, durante a ausência do marido, que estava em viagem em São Paulo, revoltada com os termos autoritários de cartas que chegaram de Portugal, de Lisboa, nas quais comunicavam o retrocesso do Brasil a uma mera colônia portuguesa para todo sempre, redige e subscreve, com a ajuda de José Bonifácio, a Declaração de Independência do Brasil em 2 de setembro de 1822, libertando-se oficialmente da opressão portuguesa. Em outras palavras,
quem declarou efetivamente a independência do Brasil foi Leopoldina, independência chancelada por Dom Pedro em 7 de setembro, ou seja, 5 dias depois, quando recebeu de um mensageiro os documentos enviados por ela a São Paulo. E assim surgiu um país livre, um imperador chamado Pedro I e uma imperatriz de nome Leopoldina, profundamente amada pelos brasileiros. Aliás, é de autoria da imperatriz a confecção da primeira das nossas bandeiras, nas tonalidades verde, alusiva à Casa de Bragança, e amarela, referência aos Habsburgo, substituindo o tradicional azul e branco portugueses. E agora vem a parte tosca da história. Enquanto isso tudo acontecia, o imperador safadamente prevaricava em uma paixão ardente, arrebatadora e que teve início exatamente no período inflamado da independência. Domitila de Castro, Canto e Melo e Pedro de Alcântara foram apresentados em São Paulo em agosto de 1822 e o romance tornou-se público em pouquíssimo tempo. A imperatriz Leopoldina, como já dito, sempre soube das aventuras amorosas do imperador, mas a tal da Leopoldina extrapolava todo e qualquer limite. O imperador Pedro I a instalou no Rio de Janeiro, em uma residência a poucos metros do Palácio Imperial, e chegou a nomeá-la como dama de companhia da imperatriz traída. O imperador então se torna cada vez mais agressivo com a imperatriz, que daí engorda muitos quilos e entra em profunda melancolia. Há relatos, inclusive, de que o imperador literalmente a trancafiava em seus aposentos durante as noites, entusiasmado com a nova namorada para poder sair, e a situação era tão bizarra que o imperador, inclusive, se apropriava da pensão periodicamente enviada à imperatriz por seu próprio pai, o imperador da Áustria em pessoa, confiscada descaradamente sob o argumento de que se tratava de um soberano interesse de Estado do Brasil. A saúde da imperatriz se deteriora rapidamente, a população se mobiliza em orações, novenas, procissões fervorosas, promessas, todas dedicadas ao restabelecimento de Leopoldina, ao mesmo tempo nutrindo, claro, um profundo desprezo e repugnância pelo imperador e pela sua amante. Em novembro de 1826, e a fim de tentar aplacar a execração pública, e unânime ao relacionamento extraconjugal que ceifava a olhos vistos a fragilizada existência da imperatriz, Pedro a nomeia novamente regente do império para que pudesse viajar ao Uruguai por conta da Guerra Cisplatina. Em seguida, o imperador determina a realização da cerimônia do beijamão à imperatriz pouco antes da viagem, porém com um detalhe macabro, eu diria até bem sórdido. Domitila, a essa época já elevada ao título de Marquesa de Santos, deveria estar também presente ao evento, literalmente ao lado de Leopoldina. Ao saber do protocolo, a imperatriz recusa-se a participar, recuando de imediato e não adentrando a sala do trono. Foi então subitamente arrastada por um imperador furioso, ultrajada, com palavras, empurrões violentos, mas ainda assim ferida de morte em sua alma e em sua dignidade, não comparece à cerimônia por ele organizada. O imperador então parte ao sul do continente e, logo adentrando na cidade de Porto Alegre, recebe a notícia de que a imperatriz havia sucumbido. A imperatriz Leopoldina faleceu aos 11 dias do mês de dezembro de 1826, aos 29 anos de idade. Bom, vocês podem imaginar a gigantesca comoção causada pelo seu falecimento. Obviamente, o imperador não pôde se casar com Domitila e obteve dezenas de recusas aos pedidos de casamento formalizados junto a princesas europeias, uma vez que a tristíssima história da imperatriz ganhou rapidamente o mundo. Dizem que Dom Pedro atravessou o resto de seus dias mergulhado em arrependimento e culpa. Leopoldina era defunta, nada agora poderia mudar isso. E essa é a história. Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo conviveu em meio ao machismo, à arrogância de pessoas medíocres e incultas, à misoginia e a um relacionamento abusivo e covarde.
É incompreensível que em plena alvorada do segundo quinto desse século XXI, tão conturbado, a imperatriz Leopoldina seja relegada a apenas 1 ou 2 parágrafos em nossa literatura de história. Uma mulher que buscava amor e conhecimento e que encontrou humilhação e morte prematuras e que foi tão fundamental ao Brasil. Eu afirmo que a nossa indiferença e desinteresse pela saga da Imperatriz nos faz diretamente cúmplices de seu sofrimento. Enquanto não lhe dermos a importância que realmente teve, seremos todos idênticos àqueles que zombaram dela e que não a motivaram a sequer abrir os seus baús de livros, artefatos, mapas, partituras e instrumentos. E daí eu me pergunto, né, gente, quantas Leopoldinas devem existir no Brasil de hoje? Leopoldinas que acordam antes do raiar do dia, que são bulinadas em vagões de trens suburbanos, que trabalham à máxima exaustão por remunerações salariais inferiores às de seus colegas homens, que capinam de sol a sol e que cortam cana, que usufruem de um sistema de saúde precário, que cumprem penas extensas em masmorras carcerárias pelo Brasil, que realizam triplas jornadas diárias, que se aposentam depois de toda uma vida de trabalho e ainda tem que ajudar posteriormente com pensão minguada aos familiares pobres, que mantêm os filhos limpos, uniformizados, alimentados, enfrentando companheiros selvagens, despreocupados e irresponsáveis. Leopoldina lutou, sobretudo, para manter-se viva, assim como ainda o fazem as mulheres neocoloniais que a sucederam. Ou seja, a história não mudou tanto assim quanto a gente imagina.